Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 5º AD Systems, do Centro Universitário Unifacig. Sou Luciana Cardoso, coordenadora e professora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Quero agradecer todos os alunos, professores, comunidade externa e equipe Unifacig por apoiarem e estarem presentes. O Centro Universitário Unifacig, desde 2002, atua com excelência, realizando a sua missão na íntegra de formar cidadãos para pensar crítica e reflexivamente, despertando a inspiração para a resolução de problemas do mundo, reafirmando seu compromisso de ser uma instituição de excelência, referência na sociedade brasileira na promoção de serviços educacionais, comprometida com o desenvolvimento regional. Hoje, vamos falar um pouco, de forma sucinta, sobre profissional de TI da raiz. O objetivo, da palestra é apresentar aos discentes uma visão ampla e global da carreira do profissional de análise e desenvolvimento de sistemas, abrangendo experiências corporativas e comportamento e casos reais. Hoje nós temos o nosso palestrante, o profissional Renan Evangelista Couto. O Renan é profissional de TI desde 1995, tendo ocupado funções nas áreas de infraestrutura, de telecomunicações, desenvolvimento e testes de sistemas, bancos de dados, gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos de negócios, inovação e novos negócios e e-commerce. Graduado em Engenharia de Telecomunicações, possui mestrado em Engenharia de Produção e já trabalhou e realizou projetos em empresas como Petrobras, EDS-HP, GM, Governo do Estado da Geórgia, Estados Unidos, Embratel, NET, Rede Globo, Previ, entre outras empresas. Gostaria de agradecer, Renan, pela a sua aceite, do convite de nos prestigiar hoje, com os seus conhecimentos para o nosso curso, para o nosso 5º AD Systems. Bom, olá, boa noite a todos. Agradeço a professora Luciana. Professora Luciana, está me ouvindo? Se estiver me ouvindo... Sim, okay, sim. Obrigado. Agradeço o convite do professor Ezequias, ao Centro Universitário Unifacig. É um prazer estar conversando com vocês. Eu sei que na capa aí que tem a minha fotografia, eu estou de blazer, no fundo, pareço até um senador, um deputado, alguma coisa, que não combina com um profissional de TI raiz, mas era a única foto que eu tinha disponível. Eu não sou muito de fotografias, mas a gente vai falar do profissional de TI raiz mesmo, tá, gente? Inclusive, eu não vou compartilhar telas com vocês, não vou fazer uma apresentação técnica. Na verdade, a gente vai falar alguma coisa da parte técnica, sim, mas é mais um bate-papo que, por conta aí de toda a situação, está tendo que ser à distância, mas a gente poderia tranquilamente bater um papo aí numa mesa qualquer aí no Coqueiro, algum dos bares do Coqueiro, que seria legal pra caramba, tá? Eu estou com o roteiro aqui de lado, mas eu trabalhei como a professora Luciana apresentou, eu comecei trabalhando na área de TI como desenvolvedor, primeiro na parte de infraestrutura, das telecomunicações, e depois como desenvolvedor em algumas linguagens de programação que talvez vocês não conheçam ou que ouviram falar em algum livro, né? Um COBOL, por exemplo, Pascal, é o tipo de linguagem bem das antigas. O professor Ezequias vai lembrar. Não que ele seja antigo, mas ele é um pesquisador e um historiador de TI. Jurássico. Não, mas foi... Então, eu vou contar alguns casos. Eu vou trazer de uma maneira geral
algumas áreas da carreira do profissional de TI, compartilhar algumas experiências e, na verdade, contar um monte de causos. Alguns são bem engraçados, é a parte que eu mais gosto, tá? Eu estou com o chat aberto. Sempre que eu conseguir olhar, eu vou perguntar, eu vou ler as perguntas e respondo, tá? Estou lendo até a mensagem aqui do John Kelly, ó, estamos há 0 dias sem chamar o Ezequias de velho. Nosso recorde é de 0 dias. São meus cabelos brancos, Renan. O que foi? São meus cabelos brancos. Né? Tá, então, o profissional de TI, no passado, bem antes do professor Ezequias, não existia um curso de análise de desenvolvimento de sistema, o curso de ciência da computação, o curso de informática, né? A indústria de TI aproveitava quem era formado normalmente em matemática, mas pegava também quem era formado, às vezes, em estatística, alguns engenheiros, e com o crescimento, né, com o avanço do computador pessoal, né, que não existia computador pessoal, né, os computadores eles existiam só nas grandes empresas, não existia essa de todo mundo ter um computador em casa. Hoje a gente tem o desktop, né, o PC, o Mac, celular, notebook, a gente nem sabe mais a quantidade de dispositivos com processamento, mas o curso de análise e desenvolvimento de sistemas ele veio para suprir essa necessidade. Eu acho o profissional de TI uma profissão, para a profissão do especialista em TI, do analista de TI, do cientista da computação, uma profissão fantástica, porque ajuda a sociedade a resolver problemas. Infelizmente, ele ainda é meio que renegado pela sociedade, é visto de lado, né? O cara que mexe com o computador é o nerd, é o esquisito, é o cara que gosta de ficar sozinho, que não toma banho, né? Isso tudo é verdade também, é verdade. Mas está mudando, está mudando. Hoje, a área de TI, ela acabou abraçando outros profissionais e outras áreas. Então, a gente, às vezes, a gente encontra hoje alguém que é formado em artes, por exemplo, trabalhando na indústria de TI porque ele está fazendo o design de um aplicativo, de um website. Então, fiquem atentos, vocês que são da área de TI raiz mesmo, né, que está por trás, que conhece o funcionamento de tudo, fiquem atentos porque a profissão está sendo, de certa forma, ameaçada por outros profissionais. Então, hoje eu vejo pessoas formadas em outras áreas que nunca viram o código-fonte, não sabem o que é compilar, não tem essa base que vocês têm, ou que estão tendo, né, durante a faculdade, né, e ao final terão uma noção bem maior. Mas tem gente entrando aí, batendo na porta. Fiquem atentos em relação a isso e não fechem as portas para vocês também atenderem essas outras demandas, né? Não custa nada ter uma noção de design, uma noção de mercado comercial. É importante hoje essa formação multidisciplinar e o legal é que o Centro Universitário Unifacig ele sempre oferece, né, as revistas, os seminários. Então, às vezes a gente acha que é chato participar de uma palestra daqui. Poxa, não tem nada a ver. Palestra lá do direito, palestra que tem a ver mais com administração, tem a ver mais com engenharia. Mas esse conhecimento amplo, ele é fundamental para a nossa formação como profissional. Eu imagino que vocês que são da área... Alguém falou aí de UX, eu vou falar de User Experience lá na frente, exatamente. É uma das áreas que está na moda, né? Mas não é porque é moda, né? É porque é necessidade do usuário ter o melhor acesso, a melhor navegação, conseguir encontrar as coisas da melhor maneira possível. Então, é interessante isso mesmo. Bacana aí quem tocou no assunto. Foi o Ezequias e o Isaac. Beleza. Ó,
Marcelo, isso aconteceu com a administração de empresas. Como não perder o foco em uma profissão tão ampla? Eu vou falar do foco já já. Depois, tem um momento que eu vou falar sobre carreira, e tem meio que um roteirinho para vocês que são raiz, para conseguirem manter a empregabilidade, manter essa questão toda ligada à inovação, de estarem atentos ao mercado, mas sem perder o foco. Tá? Então, eu comecei como desenvolvedor, né? Desenvolvi em COBOL, AS400, também uma linguagem ligada é uma plataforma para mainframe, Shell Script num ambiente em Unix. Tá? Então, assim, para dizer a verdade, eu sou até muito pouco acostumado, enquanto desenvolvedor, com esse ambiente orientado a objeto, com editores que são coloridinhos, que hoje em dia a gente até tem movendo as caixinhas para o lado. Eu sou meio que raiz mesmo, da época que era aquela tela verde, né? Que o COBOL ele substituiu os cartões perfurados do mainframe, mas ele continuou mantendo os jobs que você colocava para executar. Então, meio que por aí. Época do Clipper, por aí. O Clipper eu não conheço, só de ouvir falar, mas é dessa mesma época aí. Isso aí, a gente não tinha nem tomada de 3 pinos ainda, era só na gambiarra. Por aí. Tá, então, a gente vai falar disso tudo, é um bate-papo. Eu sei que, pela distância, usando a ferramenta, a gente acaba tendo que olhar o chat, mas eu vou procurar interagir sempre que olhar aqui o chat. Tá? Bom, o desenvolvimento de sistemas, né? Como eu falei, hoje tem uma migração, né? Teve uma junção de diferentes áreas. Quando você fala hoje da área de TI, eu trabalho com TI. Né? Até pouco tempo atrás, quem falava isso, certamente você seria solicitado para consertar aí um problema de configuração de impressora da sua mãe, da sua tia. Provavelmente todos aqui que demonstram ter um pouquinho mais de conhecimento para a família, infelizmente a gente é solicitado o tempo todo para não estou conseguindo acessar isso, não estou conseguindo imprimir. E ninguém vai falar para a tua mãe o seguinte, chama o suporte. Você vai, mesmo sem saber, você vai acabar entrando nas configurações e tentando resolver aquele problema. Isso faz parte da gente, do profissional de TI. Mas essas áreas todas se juntarem. Então, quando você hoje fala, sou da área de TI, você não está falando mais de ser o desenvolvedor de sistema, de ser o programador, o cara que entra no código-fonte. Você tem profissionais aí de diferentes áreas, diferentes indústrias, juntou realmente informática com telecomunicações. Hoje isso não é mais visto de forma separada. Então, nós temos hoje profissionais que são formados em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhando, por exemplo, com infraestrutura de celular, tá? E um profissional formado na área de telecomunicações, trabalhando com desenvolvimento de sistemas, tá? Não tem mais essa separação. O importante é você ser um bom profissional. Então, a primeira dica que eu quero deixar com vocês é de estar com a cabeça aberta e antenado para tudo que está acontecendo, porque a concorrência está aumentando, mas vocês, como raiz, profissionais raiz, ou futuros profissionais raiz, vocês têm uma vantagem que é conhecer a parte mais difícil, tá? O cara que fez design lá, ele talvez tenha até nojo e não consiga entender nada de um código-fonte. Ou de uma arquitetura de sistemas, a parte de rede. Você já conhece isso, que é a parte difícil, né? Se você tiver uma aptidão e um talento também para ser um designer, alguma coisa, você pode juntar forças, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, ainda na parte de desenvolvimento de sistemas, seja muito bom na estruturação de algoritmos. Esqueça um pouco as linguagens de programação, porque isso muda o tempo todo. A todo instante surgem novas linguagens, normalmente é uma pequena variação da última linguagem, mas você conhecer algoritmo, saber estruturar o seu código, o seu programa, isso é fundamental. Isso é fundamental. E isso permite que você aprenda qualquer linguagem
independentemente da plataforma, se ela é orientada a objeto ou se ela é o COBOL raiz, o Clipper raiz do tempo do professor Ezequias, né? Eu estou lendo aqui os comentários, tá, gente? Então, se eu parar um pouquinho é por causa disso. Estou com 3 telas abertas aqui, praticamente. Então, algoritmos, foco em algoritmos. Ah, Renan, como que eu vou aprender algoritmo? Como que eu vou entrar nesse... Eu acabei de começar a faculdade, ainda não tive aula, só tive o primeiro período, ainda não sei o que é, eu não me dou bem. Dica, façam isso em casa. Aproveitem o tempo que vocês tiverem, caso você não trabalhe com programação, com desenvolvimento, façam em casa. Crie um aplicativo para controlar a finança da sua família, para controlar campeonato de futebol do vizinho, para controlar a agenda de missa da sua igreja. Enfim, inventem. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Eu fazia muita coisa e faço até hoje. Dentro do Excel, acabou que o Excel se tornou uma ferramenta para mim, depois eu saí da área de desenvolvimento e fui para a área de gestão. Então, eu uso muito mais o Excel do que qualquer outra linguagem, do que linguagem de programação. E dentro do Excel, a gente tem uma linguagem lá, o VBA, né, que é um Visual Basic for Application, que a gente consegue fazer miséria naquilo. Então, hoje, quando preciso de qualquer ajuda do computador, preciso automatizar alguma coisa, eu vou para o Excel e faço no VBA, porque é uma linguagem que está... eu já me familiarizei, está disponível, e qualquer pessoa consegue executar, né? Assim, você gera uma planilha, manda isso para a pessoa e executa, e resolve a maioria dos problemas. Então, treina, gente, funciona mesmo, tá? Você... até dentro da própria faculdade, você montar alguma coisa para poder ajudar a turma, um trabalho de pesquisa, é a melhor maneira de você aprender e desenvolver em algoritmos para dominar. Mas não faça aquele algoritmo preguiçoso, não. Coloque um teste nele, se você entrar se tiver alguma função que receba dados, um formulário, coloque um tratamento de erro ali, né? Se tem um campo que é de data, e o sujeito colocou letra A, por exemplo, rejeite aquilo, faça essa teste, tudo que você puder, porque isso vai fazer com que o seu algoritmo ele evolua. Eu falei que ia contar causa, né? Já vou começar a contar um que até hoje a gente lembra. Um colega de faculdade, ele, como eu falei lá no início e na apresentação, eu não fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Fiz engenharia de telecomunicações, e a gente acaba tendo uma visão muito superficial de programação, mas a gente tinha que trabalhar e surgiu necessidade de trabalhar como desenvolvedor. Então, um colega de faculdade foi fazer um curso por fora de desenvolvimento de sistemas, paralelo à faculdade, e desenvolveu, olha aí a dica, da gente melhorar, aprender algoritmo. Ele desenvolveu um programa que calculava e criava um ranking da noitada que os amigos faziam. Então, o que tinha nesse programa? Eu não lembro exatamente a linguagem que ele utilizou, isso é irrelevante. Não sei se foi Pascal, enfim. Isso é irrelevante. O importante é o algoritmo. Ele teve a ideia, fez algo que ele vivia, que era fazer noitadas, né? Fazer sexta, sábado, domingo, ir para boate, para festa, para show. E esse programa ele considerava quanto você gastou, né? Considerava se você ficou com alguém ou não, se a pessoa era feia, se era bonita, e aí tinha as ponderações, e toda segunda-feira ele montava o ranking e apresentava, ó, fulano ficou com uma menina sem dente, então perdeu tantos pontos, né? Era nesse nível, professor Luciano. Então, no final do ano, tinha um ranking, e ele recebia as inovações que os amigos apresentavam para ele. Ó, coloca aí, se a pessoa se for acima de... Veja, eu estou falando de época de faculdade, todo mundo aí com 20 anos. Então,
Se ficou com alguém acima de 40, é velha, perde ponto. Se ficou com um modelo que já saiu em revista alguma coisa, ganha ponto. Então, enfim, tinha um ranking com uma série de variáveis. Era uma besteira sem tamanho a gente olhando isso, mas era divertido e ele aprendeu muito com isso, porque ele recebia as interações, as sugestões dos usuários. Ó, recebia novos requisitos ainda, ó, exatamente. Ele recebia os requisitos dos usuários e implementava as mudanças. Então, algo que começou até feinho, até a cara do ranking depois começou a colocar cor diferente para quem eram os top 3 da semana. Não, era legal, porque foi melhorando, né, a apresentação do ranking e o algoritmo para calcular quem receberia as primeiras colocações, tá? Enfim, era uma besteira, mas ele desenvolveu a beça com aquilo ali e eu tenho certeza que ele aprendeu muito e trabalhou como desenvolvedor de sistema durante anos e anos. Depois ele foi para a área comercial, não aguentou. Gente, para ser desenvolvedor, tem que ter sangue frio, tem que ser bem raiz mesmo, tá? Porque é muita pressão e a culpa é sempre de quem fez o programa, de quem fez o sistema. Nunca do usuário, nunca do gerente, nunca é da empresa. Tá? Então, esse é o caso 1, é uma brincadeira, mas que dá certo. Tá? E pode ser que essa brincadeira que você fez, tá, em casa, ou algo que você fez para ajudar alguém, algum familiar, isso pode te remunerar de alguma forma, então isso é legal, isso pode você pode vender, alguém pode querer isso aí. Você pode usar isso aí no futuro como base para algo maior, e aí, assim, já profissional que você venha a desenvolver. E é muito comum isso, daqui a 5 anos, você precisar de um algoritmo, de um programa, e lembrar que há 5 anos atrás você fez algo bem parecido. Então, você já tem a estrutura daquilo ali pronta. Isso vai te poupar tempo. E outra coisa interessante é que, numa entrevista de emprego, você pode apresentar esses pequenos sistemas que você fez, esses pequenos aplicativos, no seu portfólio. Tá? Então, por mais trivial que seja, por mais básico que seja, isso já pode ser um diferencial na hora que você for participar de uma entrevista de emprego. Quando a gente faz processo seletivo, tá? É uma dica legal. Quando a gente faz processo seletivo, normalmente os currículos são muito parecidos, tá? Principalmente quando você quer contratar alguém em início de carreira, né? Início de carreira, o currículo é praticamente uma folha em branco. Então, tem gente que usa a fonte 16, 18, para poder ocupar o espaço. Se você já tiver 3 programas que você desenvolveu, não importa a linguagem, isso é legal, isso é um diferencial. Por mais trivial que seja, um programa calcula receita, calcula receitas e despesas da família, calcula horário da missa, calcula tabela do campeonato de futebol da rua. Legal, você fez isso. O entrevistador, isso pode chamar a atenção do entrevistador e ele não vai te contratar porque você fez um programa que vai na tabela de campeonato da rua, mas porque você teve iniciativa, porque você já tem um pensamento que consegue organizar e estruturar problemas e resolvê-los. Ele está te contratando por causa disso. Só uma informação, uma história pessoal que eu gosto de compartilhar. A minha primeira experiência como empregado numa empresa de tecnologia foi numa empresa chamada EDS, que é uma empresa, é uma multinacional, ela era queridinha nos Estados Unidos, assim como a IBM. Ela surgiu do departamento de informática da General Motors, né, da Chevrolet, dentro da montadora. E ela cresceu tanto que ela começou a prestar serviço, o setor cresceu tanto que começou a prestar serviço para a própria General Motors e depois virou uma empresa independente que virou uma das maiores prestadoras de serviço dos Estados Unidos e tinha participação em diversos países, né? E
eu fiz o processo seletivo como estagiário para essa empresa, e no processo seletivo tinha diversas etapas, e chegou um momento que tinha uma dinâmica de grupo. A gente estava numa sala eram 20 candidatos aproximadamente, tinha uma psicóloga, que era do Recursos Humanos, e um profissional da área de TI. E foi interessante que na hora que cada pessoa tinha que se apresentar, cada candidato, eu era o único candidato que não era aluno de curso de ciência da computação ou de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, você tinha que apresentar, falar o curso que você fazia, as linguagens de programação que você conhecia e o teu nível de inglês, porque trabalhava com muitos projetos internacionais. Então, as pessoas começaram a se apresentar. Eu faço ciência da computação na faculdade tal, sei programar em Java, nisso, naquilo, e falo inglês fluente. Chegou o segundo, eu faço análise de desenvolvimento de sistemas na faculdade tal, sei programar nisso, naquilo, uma lista enorme, e dou aula particular de inglês. E foi aproximando da minha vez, e deu um nervoso danado, porque eu não falava inglês, sabia programar muito mal uma única linguagem, que foi eu conhecia muito mal uma única linguagem que foi dada na faculdade, e não era de nenhum curso ligado a desenvolvimento de sistemas. E na hora deu um branco, a única coisa que eu falei foi o seguinte, não sei programar, não sei falar inglês, só sei andar de bicicleta. Então e todo mundo começou a rir. Mas eu tinha feito uma viagem de bicicleta recentemente, do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, né, de Niterói até Guarapari, que eu estava com aquela viagem na cabeça. Mas, enfim, eu falei aquilo, a dinâmica de grupo continuou, e depois eu fui contratado por essa empresa. Trabalhei 8 anos nessa empresa, né? Entrei como estagiário e passei por diversas funções em diversas áreas. Eu encontrei, depois de contratado lá com um analista, e ele, com um outro estagiário, ele falou: você não é o cara da bicicleta? O que você está fazendo aqui? Eu falei: rapaz, eu não sei, só sei que estamos juntos agora. Depois, conversando com a psicóloga do Recursos Humanos, ela falou: não, a gente não estava querendo contratar uma pessoa que soubesse linguagens, que que tivesse experiência profissional em grandes empresas. A gente queria alguém que tivesse algo diferente e que tivesse força de vontade. Alguém que sai do Rio de Janeiro, Espírito Santo, pedalando, tem força de vontade, tem alguma coisa de organização na cabeça, porque não é fácil fazer isso. Então, foi por isso. Então, foi legal. Assim, eu aprendi a programar praticamente nessa empresa, e onde eu vou compartilhar a maior parte das experiências e dos causos engraçados. Enfim, demonstrem sempre isso, gente. Você não precisa conhecer tudo, ser um exímio programador, desenvolvedor, mas estar sempre atento às oportunidades e fazer as coisas com vontade. Bom, ainda sobre desenvolvimento de sistemas, agora eu vou entrar na parte já até mais técnica. Eu sei que é algo que... estou vendo aqui, meu colega de Rede Globo, conta aí como foi trabalhar lá. Trabalhei em 2019. O Isaac Meira está perguntando. Eu vou falar depois da Globo, do projeto da Globo. É isso que você está querendo saber, Isaac? Eu trabalhei lá na Central Globo de Produção, que era lá no Projac, em Jacarepaguá. Não, beleza. É outro mundo. Lá não sei como está hoje, mas lá era primeiríssimo mundo. Não, tem muita história legal de lá, dos artistas, assim, de você encontrar, você convivia com todo mundo. Depois eu volto aí, me lembro disso aí. Voltando aqui para a parte técnica, eu sei que é muito chato, tem gente que não gosta de fazer isso, mas uma dica importante para quem é desenvolvedor: comentem seus códigos. Comentem seus códigos. Eu sei que tem gente que gosta de desenvolver rapidinho, pegar, executar, compilar. Gente, comentar o código nada mais é do que você deixar uma dica, deixar uma pista para o teu colega que vai dar manutenção nesse programa, e principalmente para você mesmo, porque daqui a 2 meses eu não lembro. Eu não lembro o que eu fiz. Eu posso saber que eu fiz algo, mas os detalhes, como que eu cheguei naquela solução,
você não vai lembrar desse detalhe. Então, comente seu código. Se for algo trivial no código, uma parte trivial, faça um comentário simples. Agora, se for uma função mais complexa, que pega dado de um lado, de outro, chama uma API, chama um outro serviço, volta, explica isso. Você não está explicando isso para o usuário, para ninguém, você está explicando para você mesmo. Então, assim, foquem no comentário. O comentário é muito importante. Eu já consegui escapar de situações profissionais delicadíssimas porque tinha comentado. De acontecer um problema lá na frente, o cliente querer resolver aquilo de forma imediata e o único local no mundo onde estava escrito o que fazia aquilo é 2, 3 linhas de comentários. Isso ajuda muito você, tá? Então, comentem seus códigos e comentem de maneira explicativa, que possa te ajudar e possa ajudar o seu colega. Eu sei que tem gente que pensa assim, não, eu não vou comentar, porque se eu comentar, eu vou explicar para todo mundo o que o programa está fazendo. E aí eu estou entregando o ouro ao bandido, eu estou alimentando o meu concorrente de informação. Olha, dificilmente, raramente, aquela informação que você está colocando ali já não foi feita em algum outro local. Então, assim, não existe um ineditismo tão grande. Se realmente tiver, não é no código que você vai bloquear o teu conhecimento. Você não vai perder o teu conhecimento. Se for uma ideia genial, fantástica, você faz o código, coloca aquilo ali, comenta. Primeiro que quase ninguém lê o comentário. Tá? Só quem for dar manutenção e olhe lá. Então, você não está tornando totalmente público. Mas se for uma ideia fantástica, algo que realmente vale a pena e vai te deixar rico, dificilmente isso estará numa linha de código de algo que você está dando manutenção, de que você está desenvolvendo. Tá? Até por questões contratuais, muitas vezes você não pode omitir informação do que você está entregando para o seu cliente. Então, comentem seus códigos. Eu vou insistir sempre nisso. Comentem, porque isso ajuda muito e ajuda todas as outras etapas. A culpa será, se acontecer um problema, a culpa será sempre do desenvolvedor. Então, não se engane, quem está começando agora aí na área, não, a culpa vai estourar no cara do banco de dados, ou em quem fez o teste, ou no usuário. De jeito nenhum, a culpa está aí no seu colo. A primeira coisa que eles vão fazer é olhar lá, quem foi que fez esse programa aqui? Fulano, foi... Vou escolher um nome aqui, hein? Não me leve a mal, tá? Aleatoriamente aqui, ó. Foi o Zartur de Oliveira. Zartur de Oliveira, você que fez esse negócio aqui, você tá ferrado, tá? Comentem seus códigos. Atenção, tá? Quando vocês comentarem os códigos, tá? Uma vez eu fui dar manutenção num programa, peguei o código-fonte para poder alterar, era uma manutenção simples. Em determinada parte do programa estava escrito assim, ó. Tinham várias funções de cálculo, né? Calculava tarifação de uma empresa de telefonia. E uma parte do código estava lá assim, ó. Não sei como calculou isso, só sei que o resultado é esse. O comentário era esse. A pessoa que desenvolveu, ou que deu manutenção, resolveu, estava todo comentado, e resolveu, naquela função, colocar isso. Não sei como chegou até aqui, só sei que é assim, é mais ou menos isso. Eu fui dar manutenção numa outra parte que não tinha nada a ver com aquilo, bati o olho naquilo, fiquei, putz, grila, será que agora o programa está certo? Bateu um desespero. Eu fui investigar, fui refazer todos os cálculos para ver até onde estava aquilo, até onde chegava. Só que você chega em parte do programa, ele chama a biblioteca, chama outro programa externo, chama banco de dados. Então, o que era para ser uma manutenção aí de 10 minutos, ficou quase o dia inteiro, porque eu fui investigar para ver se tinha realmente um problema, se aquele cálculo estava certo. Então, depois a gente descobriu, batendo as versões do código, descobriu quem era, e isso virou motivo de piada até hoje, quando eu encontro com os amigos daquela época, a gente lembra dessa situação. Enfim,
cuidado com o que vocês comentem, né? Então, isso pode se voltar contra você. Ainda na parte de desenvolvimento, né, do desenvolvimento raiz, outra coisa que ninguém gosta de fazer, ninguém gosta, mas que é fundamental, essa parte também é muito chata. Eu não conheço nenhum desenvolvedor que goste. Documentação. Documentar. Tá? Acabou que a documentação... Talvez eu seja o único profissional de TI que goste de escrever. E eu gosto de escrever. Gosto de escrever história, gosto de escrever casos. Então, eu gostava de escrever documentação. Mais até do que programar, do que desenvolver. E depois, por gostar de escrever, isso até me levou para outras áreas. Isso facilitou depois de eu migrar para as outras áreas. Mas a documentação, ela é fundamental, gente. É o guia, é o manual do seu programa, do seu código. Tem gente que acha, não, isso é burocracia, isso não serve para nada, eu estou perdendo mais tempo escrevendo do que programando. Isso não entra na minha cabeça. A empresa está me pagando para ser redator ou está me pagando para ser desenvolvedor? Se eu soubesse que eu seria jornalista, redator, eu ia trabalhar na Globo, aí, Isaac, ia trabalhar na Globo, no jornal Globo, escrevendo texto para o jornal, para a novela, para alguma coisa, não como desenvolvedor. Mas não é assim. A documentação, ela é o que te ajuda lá na frente, ajuda o seu colega. E muitas vezes é o que fica de informação do que o teu programa faz e de como ele faz. O comentário na linha no código-fonte, ele ajuda muito, mas você não consegue detalhar, você não consegue formatar, você não consegue dar a ênfase que você precisa. Né? Então, eu até conheço gente que no comentário coloca um texto enorme ali. Tá? Não é necessário, você já tem a documentação para fazer isso. O comentário no código-fonte, ele é uma orientação rápida, é você bater o olho e achar o que você precisa na hora que você estiver abrindo o código. Já a documentação do sistema, a documentação do software, eles caminham em paralelo, mas muitas vezes, você com a documentação certa, você verifica que o teu programa não faz aquilo que o teu cliente, o teu usuário está pedindo. Tá? E não vai fazer mesmo. Ele não foi... A funcionalidade dele, a função dele não é fazer aquilo. Então, você não precisa nem dar manutenção, não precisa nem abrir o programa, você já sabe o que está ali. Tá? Então, é chato escrever, parar, olhar para o código, mas coloquem ali, e na documentação, coloquem tudo o que realmente faz, o que pode fazer, as possibilidades. Tá? Às vezes a gente tem sistemas e softwares que são modulares, então só tem uma ou outra parte ativa, e você tem a documentação que vai seguir para o usuário. Essa, então, é mais difícil ainda, porque você tem que passar aquilo para a linguagem do usuário. O usuário raramente não fala a linguagem do desenvolvedor. E você tem a documentação técnica mesmo, que traz a parte das funções, como que são as chamadas, quais são os parâmetros, tamanhos de variáveis, como que acessa o banco de dados, né, como que essa informação é retornada. Tem documentação, inclusive, que traz até as queries, né, as consultas que são feitas ao banco de dados. Então, você tem tudo ali que você precisa para poder dar manutenção. Na hora que a gente programa, na hora que a gente faz um programa do zero, um software do zero, realmente é horrível, gente. Eu concordo com vocês. Quem nunca fez, eu já estou contando. Tá? Vai ser assim na vida profissional de vocês. Vocês vão ter que desenvolver. Vocês são sinistros em Java, em outras linguagens, mas olham para o Word ou para o editor de texto e falam assim, cara, por que eu tenho que escrever esse troço? Mas quando vocês precisarem da manutenção ou criar uma nova versão de um software, alguma coisa, vocês vão agradecer eternamente quem fez aquela documentação. Tá? Quem fez aquela documentação. Então, façam a documentação, documentem. Em grandes empresas, tá? Empresas de desenvolvimento de software, não só de desenvolvimento de software, mas em grandes empresas multinacionais,
qualquer outra área, de qualquer outro setor que se envolve em aplicativos, é obrigatório você escrever a documentação. Então, não é uma opção. Escrever a documentação não é uma opção. Se você bater no peito e falar, não, eu sou desenvolvedor, sou pago para desenvolver, para escrever programas, não vou documentar, você está colocando o seu emprego em risco. E provavelmente o gerente, o líder, vai fazer com que você bata no peito longe dali, porque não é opção. Tem que ser feita a documentação. Tá? É algo comum, não é perda de tempo. Tá? Seja o mais claro possível. Tá? Eu já precisei colocar em documentação, é difícil, às vezes, você colocar em texto, em palavras, algo que um programa está fazendo, né? Chama a função para cá, para lá, volta, às vezes é difícil. Uma vez eu trabalhava numa operadora de telecomunicações, a gente estava desenvolvendo um plano de DDD, de chamada de longa distância, né? E o plano ele era extremamente complexo, porque foi uma criação do pessoal do marketing dessa empresa, e ele era para atender um horário específico, em dias específicos da semana. Essa pessoa, o cliente teria direito a essa promoção. Então, para conceder essa promoção, você tinha que desabilitar os outros planos, outros pacotes, mas só em determinados horários. Então, assim, no papel, para o cliente final, ele tinha que ligar lá para a empresa e falar, eu quero assinar o plano tal. Ponto. Fácil. Para o pessoal do marketing, quem foi que levou essa ideia, era fácil também. Para o marketing, eles iam fazer uma propaganda bonitinha na televisão, compre o plano tal, você vai pagar menos, era fácil. Agora, para a gente que estava lá atrás, era extremamente complexo fazer isso. Tá? Então, o resultado talvez nem valesse a pena financeiramente, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque, como desenvolvedor, a gente nem tinha acesso a isso. Isso aí foi uma estratégia da empresa. E eu lembro que documentar como funcionava esse pacote de DDD, de longa distância, em palavras, ficou gigante e eu mesmo não conseguia entender o que eu tinha escrito. Não dava para entender. Você tinha que habilitar um, desabilitar outro. Se após 20 horas, habilita tal, mas se for após 20 horas, na for sexta-feira, habilita o outro. Mas se ele começou a chamada antes de um horário e terminou em outro, não habilita esse, habilita daqui, pega o preço de... Loucura. Foi mais fácil para mim escrever isso através de caixinhas, como se fosse um fluxograma. Foi mais fácil. Foi a solução, um insight que teve. E todo mundo, os meus colegas desenvolvedores, criticaram, você é maluco, isso não vai dar certo. Mas acabou que a liderança, né, o gerente de projeto, o pessoal, nossa, essa solução foi a melhor que teve, porque ficou claro para todo mundo entender como funciona o plano. Então, assim, usem a criatividade e procurem usar os recursos e colocar tudo no papel. Documentem, pelo amor de Deus. Estou vendo aí que o professor Ezequiel já colocou aí como dica número 5, documente seu software. Isso aí. Depois você marca isso aí de vermelho, na hora que você transformar isso num documento, porque realmente é fundamental. Vou entrar agora numa variação, ou melhor, num desdobramento do desenvolvimento, que é a parte de teste de sistemas. Tá? Teste de sistemas. Tem gente que também, o desenvolvedor, ele não gosta de testar. O desenvolvedor não gosta de nada na vida, tá, gente? Acho que ele não gosta nem dele mesmo. Né? Ele gosta de ficar sozinho, na frente do computador, com seu fone, ouvir a sua música. Como eu falei, não gosta nem de tomar banho, alguns deles. Tá? Então, assim, comentar código é lixo, documentar não serve para nada, e testar não precisa, porque eu garanto o que eu estou fazendo. Tá? Não é por aí. Não é por aí. O testar é tão importante, testar software é tão importante, que hoje não, já há algum tempo, mas é um nicho de mercado, é uma sub-área do desenvolvimento de sistemas. Existem congressos para especialistas em teste. Existe a função hoje do analista de teste. Às vezes o cara não sabe nem desenvolver, tá? Ele até aprendeu na faculdade,
mas ele não colocou isso em prática. Ele é um especialista em ser chato. Porque o analista de teste, ele é o cara chato, ele é que pega os nossos erros, os nossos defeitos. Então, olha que maravilha, cara, você ser pago para ser chato. Que delícia! Para apontar os defeitos dos outros, né? O analista de teste, ou o profissional especializado em teste, ele anda junto com uma área que é muito requisitada nas empresas, que é a parte de qualidade. Muitas vezes o analista de teste ele não é chamado nem de analista de teste, desenvolvedor. Ele é o QA, né, o Quality Assurance, né, o garantidor da qualidade. Esse software já passou pelo QA. QA é o analista de teste, é o cara que vai inventar um monte de possibilidades que provavelmente nunca acontecerão para poder pegar no seu pé e falar, ó, aqui tem um erro, tá? Aqui tem um erro. Quando eu coloco um nome nesse campo com letra maiúscula, está dando erro, tá? É o cara que é pago para ser chato. Mas aí, ó, o professor Ezequiel, você que está anotando as dicas, essa é um nicho de mercado que está sempre tem sempre oportunidades, analista de teste. Tá? Então, existem congressos específicos para quem testa, existe certificação para o cara que é especialista, analista de teste, e existe uma série de metodologias e formas de você melhor testar o seu software, né? E existem diferentes tipos de teste. Quando a gente fala testar, a gente acaba chamando de maneira genérica, mas você tem o teste unitário, que ele testa as funções específicas. Você tem o teste de homologação, que você trabalha, às vezes, com uma quantidade de dados maior, né, para ver se o programa, se o software comporta o volume de dados real, trabalhar com uma massa de dados real. Então, você, às vezes, trabalha num ambiente que simula a produção, ele tem dados reais, e muitas vezes dados reais não significa isso que os dados sejam íntegros. Você pode ter uma tabela toda errada, com campos errados, fora de formatação, e o seu programa ele vai receber dados acessados nessa tabela. Tá? E aí você tem que testar volume, tem que testar possibilidades. Você tem teste de aceitação de usuário, enfim, você tem uma série de testes, diferentes tipos de testes, para poder validar e colocar o teu programa, o teu software no ambiente de produção. Mas não pensem que testar é só uma sub-área, que isso é um nicho do desenvolvimento de sistemas. Testar é obrigação do desenvolvedor. Então, se você já trabalha com isso, pessoal, eu estou falando muito já considerando aí que vocês já trabalham nessa área. Se vocês ainda não trabalham nessa área, vocês podem perguntar e tirar as dúvidas, tá? Mas já estou assumindo que quem não trabalha, daqui a 1 ano, 6 meses, ou até menos, 2 anos, vamos botar aí, no máximo 4 anos, né, que é o tempo de formado aí de vocês estarão trabalhando na área, tá? O desenvolvedor, ele tem que testar. Ele não pode passar o software que ele está desenvolvendo, que ele está dando manutenção, ele não pode passar para o próximo estágio sem ele ter testado, achando que o que ele fez é muito simples e vai funcionar, confiando no seu talento, confiando. Eu sou um gênio da programação, não preciso testar, né? O Romário que falava isso, treinar para quê? Treinar para quê? O Romário é um gênio dentro da área, né? São poucos que têm essa habilidade. Se você está trabalhando com desenvolvimento, com a programação, com o código-fonte, e não é uma empresa que tem a metodologia, tá? Que você pode estar desenvolvendo isso em casa, fazendo para alguém. Crie uma rotina de teste, documente o seu teste, olha a documentação. Crie os casos de teste, tá? Um caso básico, assim, é elementar em qualquer software que trabalhe com data. É testar o formato daquele campo, tá? Mas eu já usei uma função que vem pronta. Essa função é pronta. Ok, gente. Você está testando uma função que vem pronta, mas pode ser que a forma como você
entrou com essa informação no teu formulário, ou como acessou essa data no banco de dados, por algum motivo inexplicável, e acontecem coisas inexplicáveis nessa área, por algum motivo inexplicável, esse dado passou no seu sistema. Então, assim, usem as funções que já existem, mas testem todas as funcionalidades. Não tenham vergonha de inventar a maior quantidade possível e mais maluca possível de testes. E a tua criatividade para testar, quanto maior a tua criatividade, isso vai garantir a qualidade do teu software. É uma maravilha, gente, você terminar um software, terminar um aplicativo, passar isso para o próximo estágio, seja uma equipe de testes, caso a empresa tenha uma equipe de testes, ou caso não tenha, passar para o usuário final que seja, e 3 meses depois, 6 meses depois, você não receber nenhum e-mail, não receber nenhuma ligação que deu problema, é uma maravilha. Eu sei que seu trabalho não vai ser reconhecido, ninguém vai lembrar de você, tá? Então, mas para a gente é muito bom que isso aconteça, tá? Até voltando lá atrás, ninguém vai lembrar de você, voltando à documentação, a documentação, muitas vezes, ela funciona como um outdoor do seu trabalho, né? Muitas vezes, dentro de uma empresa ou dentro de um projeto, as pessoas têm acesso à documentação e não têm o código-fonte. Então, é a documentação que você assinou que se o trabalho foi bem feito, está lá, ó, Ezequias Ferreira de Souza é o autor desse software maravilhoso, ou a equipe tal, composta lá pelo Ezequias, Matheus, Maíra, legal. Eles não vão observar o código-fonte para saber quem fez, não. Então, funciona como um outdoor do seu trabalho. É legal. A documentação também tem essa vantagem. Tá? Eu tinha esquecido de comentar isso. Continuando aqui nos testes de sistemas, eu falei com vocês da certificação. É um nicho de mercado, tá? Então, se você ainda tem dúvida, o que eu vou fazer da minha vida? Se você gosta de ser chato, seja um analista de teste. Comece a procurar a certificação. Tem a certificação chamada CTFL, que ela é específica para analistas de teste, para profissionais de teste. E existem outras também, tá? Você já consegue se diferenciar no mercado, tá? Se todo mundo é desenvolvedor e todo mundo desenvolve em PHP, você tem lá 100 pessoas disputando uma vaga em PHP, e tem uma que é analista de teste, e surge uma vaga de analista de teste, você aumenta a probabilidade de você ser a pessoa escolhida. O Juan Elias falou que achou meu caminho. O Juan é chato, gente? Você que conhece o Juan é dos chatos? Né? O professor Ezequiel não pode falar se não, mas... Beleza, Juan, parabéns por ser chato, achou a sua função. Rapaz, você sabe que, como meu aluno, ele nunca foi um aluno chato? Já tive aluno chato, mas o Juan não. Mas o chato de verdade não é aquele que aparece falando, bagunçando, não. Ele é o que age nos bastidores, né? Que é aquele que vai apurrinhar a sua vida até o último dia sendo chato. Então, tem a certificação. Gente, falando de teste, olha só, está gravando, né, professora Luciana? Então, eu não vou poder falar o palavrão que eu ia falar, mas eu vou contar o caso aqui para vocês. Tá? Isso é real, tá? Isso é real. Eu peguei um programa para dar manutenção e ele tinha uma rotina de testes, uma parte lá que testava uma série, testava determinado campo e funções, mas era um teste muito minucioso, testava tudo. Para quem ainda não está ligado em algoritmo, não conhece, rotina de teste, todo teste você tem uma série de if, then, né? Se fulano de tal tem mais de 1,80 m, se João tem mais de 1,80 m, faça isso. Se não, apresente a mensagem de erro e dê o destino, ou interrompa o programa, ou chama uma outra coisa, enfim. Testar
um programa, a rotina de teste, a parte interna no código, nada mais é do que você ter, de maneira geral, uma série de if, né? If, faça isso. If, then, faça isso. Se for isso, faça isso. Tal coisa. Se não for, faça outra coisa. Enfim. Sim, então, se não. Beleza aí, o BioSix. Eu fui dar manutenção num sistema, era uma manutenção muito simples, era algo muito rápido. E procurando a parte do código que eu teria que dar manutenção, eu me deparei. Eu vou colocar aqui no chat. Essa ideia é boa. Vou dar Ctrl+C e vou colar aí, ó. Calma aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Foi. Então, acompanha aí no chat, ó. Se a data do contrato for válida, então, registre o cliente. Se não, se a data do contrato for maior que hoje, por que maior que hoje? Eu não posso ter um contrato, uma data maior do que o dia de hoje, né? Como é que eu vou? É um erro absurdo, né? Então, se a data do contrato for maior que hoje, apresenta a mensagem de erro dizendo, ó, data inválida, data posterior ao dia de hoje. Né? Se não, se a data do contrato tiver caracteres inválidos, faça o quê? Exiba a mensagem, caracteres não permitidos, tá? Mensagem de erro. Enfim, era uma rotina enorme. No final era o seguinte, se entrou aqui, isso aí que está escrito no chat, que eu não vou falar. Literalmente isso aí, gente. Estava escrito isso no código-fonte. Esse código, o programa estava em produção. Provavelmente, o usuário recebeu esse erro, porque essa mensagem não deve ter sido exibida, acredito eu, mas tinha essa mensagem no código-fonte. Eu olhei, o que eu vou fazer com isso? Aí, bati as versões anteriores e descobri quem tinha feito. Por acaso, quem tinha feito é o cara que eu vou contar uma história no final, do elogio que ele fez para a gerente do projeto. Eu fui lá e alterei, eu tirei essa mensagem, limpei a mensagem, não comentei com ninguém, depois eu chamei esse cara, falei com ele arregalou o olho, ele nem lembrava disso, era bem antigo, e depois de algum tempo, obviamente, que eu tive que contar isso numa mesa de bar com os outros colegas, né? Até hoje isso é lembrado também, tá? A galera lembra. Mas, enfim, cuidado com os seus comentários e cuidado com as mensagens de erro que vocês colocam, porque isso pode se voltar contra você. Renan, fora nome de variável, né? Fora nome de variável, né? Tem que ficar atento. Gente, eu vou correr agora aqui com essa parte de teste, que eu já quero entrar numa outra área que eu estou vendo aqui que o tempo está avançando. Tá? Enquanto usuário, uma vez eu entrei eu fui comprar uma passagem de avião, que na verdade não era ida e volta do mesmo destino, eram múltiplos trechos. Tá? Eu entrei no site da empresa aérea. Então, imagine, sai de Belo Horizonte, vai para São Paulo vai para Manaus vai para Miami vai para Porto Alegre e não volta para Belo Horizonte. Então, o caso era esse. Provavelmente, quem desenvolveu essa parte do sistema não considerou isso, de você não voltar do mesmo destino, colocando múltiplos trechos de viagem. Então, eu ia comprar várias passagens para múltiplos trechos, né? E quando eu tentei fazer isso, apareceu na tela, isso, gente, não foi trabalhando não, tá? Eu como cliente, como usuário, na internet, comprando passagem real. Apareceu uma tela para mim de erro, escrito assim, teste. Ou seja, quem testou, não testou essa possibilidade. Você tinha uma tela de erro lá de teste genérica, mas essa possibilidade de ter múltiplos testes, múltiplos destinos, não foi testado pelo desenvolvedor, não foi testado pela analista de teste. Tá? Passou, entrou em produção. Tá? Erro grave.
Tá? Ainda bem que não era uma mensagem de texto como essa aí, com palavrão, porque, de repente, poderia virar até um processo, né? Ah, viajar para tantos lugares assim, por quê? Vai para... Né? Poderia virar. Ainda, em relação a testes, cuidado, tá, gente? Cuidado. Usem a criatividade o máximo que vocês puderem, mas fiquem atentos a mudanças que podem acontecer no usuário ou até na sociedade. Tá? Aí já é experiência mesmo. Eu fiz um projeto que era uma espécie de SUS, era um sistema de saúde público do governo do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Tá? Era um sistema tipo um SUS, para o estado da Geórgia, o Medicaid, que eles chamam nos Estados Unidos. E tinha uma tela lá que a gente teve que dar manutenção, uma parte do sistema, que era possível. Você tinha como colocar tratamento de gravidez para homens. Tá? Então, isso era um erro. Isso foi reportado como um erro. Não era possível você ter consulta de gravidez para homens. Tá? Isso eu estou falando do ano 2000, 99, 2000. Tá? Isso tem mais de 20 anos, é mais velho do que a maioria de vocês aí que estão participando. Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, isso já é possível. A gente teve um caso recente em Montes Claros, aqui em Minas, de um casal trans, que um homem ficou grávido. Tá? O homem hoje, as feições dele são femininas, mas ele ficou grávido. Tá? Então, no registro dele, tá grávido. Gente, eu faço confusão, tá? É assim mesmo, tá? Imagina o sistema, como que não deve ser confuso você colocar isso no sistema. Então, eu vou até mandar o link aqui da reportagem, para quem não viu, aproveitando o chat. Aqui está a reportagem que fala desse casal trans que teve filho. Então, assim, seria possível hoje um homem ter uma consulta de gravidez. Tá? Então, o que parece maluquice, muitas vezes no sistema pode ser algo real. Então, fiquem atentos a isso. Tá? Seguindo aqui, gente, vou dar uma corrida aqui. O Bruno perguntou, será que ele pode engravidar dele mesmo? Eu acredito que não, mas acho que hoje... Provavelmente não, né? Porque ele tem o ovário, mas ele não tem a outra parte, né? Enfim, sou péssimo em biologia. Eu não sei... Gente, sério mesmo, eu fico muito confuso com essas coisas ainda. É novidade para todo mundo. Outra parte importante, aí na parte técnica, versionamento, tá? Versionem os seus softwares, as manutenções, os documentos. Não custa nada você... se você não usa um programa de versionamento, e existem vários hoje, até gratuitos, coloque uma marcação no final do seu arquivo. Seja um documento do Word, se você estiver mandando uma lista de compras, tá? Uma lista de compras, uma lista de supermercado. Coloque a lista de supermercado e versione. Os editores de texto, eles permitem versionar até através de ferramentas do próprio editor de texto. Mas se você não quiser usar, versione o nome do arquivo. Mas se tratando de software, versionem, usem aplicativos que façam o controle de versão. Porque é fácil você recuperar o que estava dando certo, é fácil você encontrar onde tem o erro, é fácil você encontrar quem provocou o erro. Atenção, desenvolvedores, é fácil você ser o coitado, o sujeito a ser acusado. Enfim, versionem, isso é fundamental. E à medida que vocês vão caminhar na carreira de vocês vão trabalhar em empresas maiores, não é uma opção. Versionar não é uma opção. Então, acostumem-se a sempre baixar o software a versão que está em produção, dar a manutenção e voltar com a nova versão, depois de aprovada, de homologada. Um detalhe muito importante quando a gente trabalha numa fábrica de software, numa empresa maior, de maior porte, é que você não pode colocar uma versão em produção
se ela não tiver uma ordem de serviço, se ela não tiver um requerimento que autorize ou que solicite você fazer isso. Tá? Então, o controle de versão, ele permite que tudo funcione e que não ocorram erros de versionamento, de você subir algo e colocar algo em produção que está dando erro. Então, vocês estão vendo que para ser um desenvolvedor não basta ser o cara sinistro no algoritmo e conhecer a linguagem. Para ser desenvolvedor, mesmo raiz, mesmo não querendo, não gostando, você tem que entender de teste, você tem que entender de comentário, de documentação e de versionamento. É algo burocrático, mas você tem que fazer. Isso é o teu passaporte para se tornar um profissional de sucesso lá na frente. Tá? Eu conheço muito desenvolvedor excelente, assim, com ideias fabulosas de programação. Capacidade absurda, assim, que pessoas, colegas que montavam arrays gigantescos, que você batia o olho e não conseguia entender nada, mas funcionava e o cara sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mas, por não terem esse perfil de documentar, de não querer versionar, de praticamente jogar o software, de não testar, acabaram que a carreira dessas pessoas fica meio que estagnada, porque ela fica mal vista pela liderança, né? Então, é um mal necessário, gente. Versionem, comentem, testem, se esforcem nisso. É uma área também de desenvolvimento de sistema. Você pode ser um especialista em versionamento. Dependendo da empresa, você tem um setor específico para controlar versionamento de sistema, versionamento de documento. Tá? Então, é mais uma área aí profissional que vocês podem vir a trabalhar. Ok? Vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, uma brincadeira aqui, vou botar nos comentários. Tá? Um teste aqui. Me respondam aí no comentário. Ó, você é analista de sistemas, desenvolvedor, e está dando manutenção, algo muito simples, num sistema que emite nota fiscal. Tá? Você estava ajustando o tamanho de um campo, uma besteira, algo bem simples. Você percebeu que havia um erro no cálculo do tributo, no cálculo do imposto, em outra parte do código. Você foi dar manutenção em algo bem pequeno, numa parte do código, e batendo o olho no código, você se deu conta que estava com erro na alíquota do tributo, no cálculo do tributo, que tem tudo a ver com a faixa I. O que você faria? Letra A. Você ficou quieto, o que você é pago para fazer, o que te pediram. Nesse caso, ajustou o tamanho do campo. Você fez o que deveria ser feito, o que te pagam para fazer. Opção B, você faz um escândalo, chama quem desenvolveu de burro, vai lá, conserta e conserta o erro. E opção C, você conserta o que foi pedido e, em paralelo, você constrói um sistema sem um erro para ficar milionário. Vamos lá. Ó, o Isaac Bira deu uma resposta legal aí. O Juan falou do C, opção C, vai ficar milionário. O que mais aí? Coloque sua resposta aí. C. Douglas. A C é tentadora, né, John? O William Silva. Não, é de nota fiscal, não é um programa de rapaz. O de rapaz é o outro programa que calculava a noitada. Que pode ser aplicado para rapaz ou para moças. C, milionário. C. A galera quer ficar milionária, né? É isso aí. Eu também quero. Bom, o certo mesmo é consertar o que foi pedido, foi o que o Isaac respondeu. Você conserta o que foi pedido e reporta o mais rápido possível para o seu gerente, ou qualquer outra pessoa que tem um erro. As outras opções, a opção A ela não é ética, né? De você... opção A, às vezes ela é até vedada por contrato de você só resolver o que você... Se você encontrar um erro, muitas vezes por contrato, você é obrigado a falar que tem um erro. Tá? A opção B de chamar o cara de burro pode ser legal. Você vai fazer sucesso às vezes, dependendo. Você vai queimar o filme do sujeito, né? Às vezes os dois estão interessados numa gatinha, interessados numa menina, e
Você vai queimar o filme do cara, mas também não é ético e provavelmente não vai te trazer um resultado positivo, né? Você não vai virar o super-herói da empresa porque você encontrou esse problema. Já a opção C, ela é arrojada e empreendedora, é legal, ela é tentadora. Mas dificilmente você vai conseguir montar um software novo, exclusivo, só porque esse calcula... É só um erro, gente, não é uma novidade, tá? Isso até é uma dica legal. Às vezes você identifica uma oportunidade e quando você vai fazer um estudo de viabilidade, você percebe que nada mais é do que uma pequena alteração. Lançar algo novo, você tem um custo aí de startup mesmo, de empresa, de contador, um custo burocrático que é alto, de marketing. Pode ser que uma pequena alteração já não vai te deixar milionário. Mas, enfim, pode ser opção, embora alguns contratos também não permitam isso, tá? Ó, a Yasmin deu a dica aí, não faça com os outros o que você não gostaria de fazer com você mesmo, não fizesse com você mesmo, exatamente, isso aí. Gente, avançando aqui, ó, correndo aqui, área de análise de requisitos, tá? Análise de requisitos é o cara que transforma a informação do usuário no que deve ser feito. Vocês já devem conhecer essa tirinha, quem não conhece, vou colocar aqui, vocês acessem aí, aquela tirinha do balanço. Ela é um clássico na área de desenvolvimento de sistemas. Tá? O cara é a pessoa, o analista de requisitos, que transforma a informação. Então, ele traduz a informação do que o usuário quer, e muitas vezes o usuário não sabe nem o que ele quer, ou tem muita dificuldade nisso. Ele transforma isso em algo que você, desenvolvedor, vai ter que fazer. Tá? Isso acontece até, gente, a análise de requisitos até em casa, tá? Se a tua mãe chegar para você e falar o seguinte, ó, vai lá no mercado e traz creme de leite, tá? E te dá o dinheiro. Aí você vai no mercado, você chega lá e fica na dúvida. Em qual mercado... Não, beleza, ela pediu isso para você. Vai lá e traz dois cremes de leite. Aí você foi no mercado Pais e Filhos, o pessoal de Manhuaçu aí, você foi lá no Pais e Filhos. Chegando lá, você não sabe se é creme de leite em caixinha ou em latinha, porque ela não especificou. Ela não colocou isso no requisito. Aí você decide comprar o de caixinha, porque está mais barato, por algum motivo. Só que aí você não sabe se compra da Moça, da Nestlé, se compra Piracanjuba, se compra Cotoxê, você fica perdido. Aí você volta para casa, entrega aquilo para o teu cliente, né, para o teu usuário, e ele falou com você, ó, poxa, você não foi no Coelho Diniz, eu só compro no Coelho Diniz, já te dá essa primeira bronca. Nossa, você não sabe a marca que eu compro? Não sei, gente. O usuário, ou o desenvolvedor, ele não sabe. Ele não tem como adivinhar. Ele não é mágico. Tá? Ele não tem como adivinhar o que o usuário quer. Então, o papel do analista de requisitos é traduzir o que o usuário quer ou da melhor forma possível para o desenvolvedor, tá? É uma função também bem valorizada no mercado, tá? Então, olha quantas possibilidades aí, né, de mercado. Okay? Correndo aqui e falando de carreira, infelizmente aqui no Brasil, a carreira chamada em Y é porque ela faz isso. Ela não é muito valorizada. O que é a carreira Y? Você entra numa empresa como estagiário, ou trainee, analista de sistemas júnior, e aí, depois de algum tempo, vira pleno, depois vira sênior. Você é um cara que desenvolve muito, que tem muita técnica, conhece muito de desenvolvimento ou de teste. Mas, muitas vezes, para você ter um avanço na sua carreira, ter uma promoção, ter um salário maior, você tem que sair da área técnica e ir para a área gerencial. Tá? Poucas são as empresas que valorizam o profissional técnico. Então, depois que você atinge um teto como um analista sênior, você pode virar um especialista, você pode virar... enfim, cada empresa tem uma forma de chamar o nome do cargo, mas você vira o cara que é o mais sinistro naquela linguagem, ou naquele programa, ou naquele software, tá?
Infelizmente, aqui no Brasil, essa carreira Y não é muito valorizada, ela é quase que uma carreira I. Na hora que você atinge o teto da carreira técnica, para continuar crescendo, praticamente o mercado te impõe a ser um gerente de projeto, tá? Gerente de equipe. Isso não é legal, porque muita gente não tem esse perfil gerencial. Tá? Não tem. O legal seria ir para a área técnica. Mas, se você que tiver perfil gerencial e quiser ir para a área de gerenciamento de projetos ou de gerenciamento de processos de negócio, também são carreiras que o mundo se abre para você, tá? Muitos dos gerentes de projetos que hoje trabalham em outros segmentos, em montadora de automóveis, em projetos de produto mesmo, de um tênis, de um aparelho celular, ou até um projeto de construção civil, tá? Muitos desses gerentes, eles não começaram nessa área fim. Eu vou dar um exemplo da área de construir um edifício, tá? O gerenciamento de projeto ele se tornou uma carreira tão específica que existem certificações, existem congressos, institutos, livros específicos para o profissional de gerenciamento de projeto. E é um profissional muito valorizado no mercado. Então, você pode ser um gerente de projeto. O Marcelo aí está falando do PMI. O PMI é um dos institutos realmente que tratam de gerenciamento de projeto. Você pode começar na área de TI, tá? Sendo um gerente de projeto de software e ter tanto conhecimento em gerenciamento na parte financeira, na parte de recursos humanos, que é muito chato, na parte de contratos, que você depois vai trabalhar numa construtora e vai fazer o gerenciamento de projeto de um prédio tão bem quanto um engenheiro civil, tá? Você não vai fazer o cálculo estrutural. Tá? Muita gente se engana, mas você não vai fazer o cálculo estrutural do prédio. Você vai controlar quem faz, você vai controlar o prazo, você vai controlar os custos. E, para isso, a experiência da área de TI é extremamente válida, tá? Então, tem o PMI, essa parte de projetos. Hoje em dia, se fala muito de projetos ágeis, tá muito em voga. Então, assim, é uma tremenda área se você quiser direcionar a sua carreira. Tá? Gestão de projetos. Falei de processos de negócio. Não é todo mundo que consegue ser gerente de projeto. Já estou entrando na reta final. Depois eu vou contar só o caos do sujeito engraçado. Tem toda essa parte de relacionamento, de networking, que você não cultiva só na faculdade, mas que você cultiva na sua vida, na rua, em todos os seus ciclos sociais, na pelada que você joga. Provavelmente, quem vai indicar você para a maior parte dos empregos, das oportunidades, vai ser alguém de outros ciclos de networking, que sabe que você trabalha com TI. Tá? E também seus colegas de profissão dos diferentes projetos ou empresas que vocês venham passar. Fiquem atentos, tá? Isso porque agora com home office isso explodiu ainda mais, já era uma realidade. Trabalhar em projetos internacionais. Gente, o dólar está 5,30, 5,40, 5,50, cada semana está num valor diferente. Se você conseguir se inserir num projeto internacional ganhando em dólar, isso é muito legal. Existem várias plataformas que você pode se cadastrar hoje, tá? Eu vou indicar uma que eu já usei, essa aqui, tá? Não mandei o link, não, mandei o nome da plataforma. Eu participei de um projeto, a gente teve que contratar alguém e acabou que a gente, no Brasil, contratou um russo para desenvolver uma parte do projeto, usando essa plataforma, tá? Tem muitas outras, ok? Outra dica importante, inglês, principalmente para trabalhar em projetos internacionais. Eu tive que aprender inglês na raça, conforme eu contei aí do processo seletivo da empresa que eu entrei como estagiário, da EDS, né? Mas vocês já podem começar hoje em dia online, tem um monte de formas. Pegar a letra de música que você gosta e traduzir, poxa, isso ajuda pra caramba, isso é muito legal. Obviamente que você não vai conseguir aprender inglês traduzindo para o português uma letra de Maiara e Maraísa, né? Pelo contrário, isso só vai trazer desgosto aí para você, depressão e sofrência. Mas se você pegar um Iron Maiden, um Lynyrd Skynyrd, uma letra do Queen, a professora Luciana gostou, né? Cara, é legal pra caramba, você aprende muito.
O Iron Maiden, inclusive, você aprende até história na Europa, porque as letras dele falam de diversas batalhas lá da França para a Inglaterra. É muito legal. Tá? Se tiver algum fã aí de Maiara e Maísa, me desculpe, mas inglês você aprende com o Iron Maiden. Bom, eu vou, só para encerrar mesmo aqui, eu sei que muita gente nessa área tem o sonho de ser empreendedor, de virar não, eu quero construir um Facebook, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro. Tá? Essa é uma realidade, é possível realmente que isso aconteça, mas eu acho que o melhor caminho para isso é fazer algo do seu coração ou algo que você já tem conhecimento. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, antigo, mas os caras hoje eles não viraram bilionários igual o Mark Zuckerberg, tá? Mas são os caras que são dois surfistas, tá? Antigos, da década de 70, os caras eram surfistas, viviam na praia, e eles eram alunos de um dos primeiros cursos de análise de sistemas que surgiu no Rio de Janeiro. Eles perceberam que nos campeonatos de surf, os atletas eles entravam no mar, cada um com uma camisa de lycra com uma cor diferente, e os árbitros anotavam numa papeleta de papel. Você, lá na areia, julgando o campeonato, você não consegue distinguir a fisionomia, você distinguia pela cor da camisa. Eles davam as notas numa papeleta, chamada papeleta, de acordo com a cor. Então, a cor era pintadinha lá de vermelho, azul, camiseta verde, cada atleta tinha a sua cor, você dava a sua nota. Ao final da bateria, normalmente você tem ali de 3 a 5 árbitros, essas 5 papeletas, para cada onda é atribuída uma nota. Então, você tinha uma pessoa só para fazer todos esses cálculos, e isso dava uma série de erros, porque era tudo feito manualmente, calculadora daqui, sumia a papeleta e molhava a papeleta, porque você estava na praia, dava muito erro, e isso dava briga, dava confusão, dava soco na cara, era uma série de confusão. Esses caras criaram um sisteminha chamado Bit de praia, BitByte, que calculava automaticamente através de uma tela de computador, aparecia o resultado de forma quase que imediata de quem estava liderando a bateria. Tá? E esse sistema permitia que o locutor falasse a nota. Isso foi legal, porque o atleta ele passou a saber quanto que ele precisava, se ele precisava pegar uma onda maior, menor, se precisava fazer uma manobra mais difícil. Isso facilitou. Esse sistema deu tão certo, ele começou num campeonato numa praia do Rio de Janeiro, que esses caras, depois de algum tempo, forneceram um sistema para a Confederação Brasileira de Surf, para a WSL, que é a Federação Internacional de Surf, e esse sistema depois de nota foi derivado e passou a ter a transmissão ao vivo, a nota já entrou na internet online, enfim. Hoje é um grupo gigantesco que presta serviço até para Fox Sports. Nas Olimpíadas agora desse ano no Japão, a gente vai ter o surf, né, pela primeira vez, e provavelmente o sistema de notas é o sistema deles, e os caras viraram um monstro. Eu não sei se eles venderam, se eles continuam ainda como sócios, mas a empresa hoje é uma multinacional, é um grupo com diversos segmentos, e tudo começou numa paixão. Quem é mais rico? O Mark Zuckerberg ou o Zil, que é o Mano Zil, que é um dos fundadores da BitByte? Certamente é o Mark Zuckerberg, só que ele está muito bem de vida, todo mundo tem o seu estilo de... os seus luxos, as suas necessidades atendidas, e foi algo de paixão, gente. Então, foquem naquilo que vocês já conhecem, o segmento, quem tem um sonho aí de ser algum... Não fiquem com a cabeça no travesseiro pensando o que eu vou fazer. Não, eu vou construir um aplicativo para a Fórmula 1. Você não sabe nem ligar um carro. Então, pense naquilo que você já conhece. Por exemplo, café. Vocês estão numa região que é produtora há anos, tradicionalmente, de café, e cada dia está mais em evidência, até recentemente, com o selo Matas de Minas. Né? Existe um software chamado Cropster, não sei quem conhece, que é muito usado para torra de café. Mas ele também faz controle de produção, ele faz controle de umidade, ele faz automação de uma série de atividades do ciclo produtivo do café. Se você virar um especialista nisso aí, você pode ajudar a vender.
Eu estou fazendo propaganda de graça praticamente para ele, não tem nada, tá? Eles servem até para o barista, tá? Saber qual o café que está vendendo mais, receita de café, enfim, tem uma série de coisas. Alguém está falando de aplicativo de cachaça aí, ó. Pode ser, cara. Pô, de repente, ó, é legal. Mas mesmo no café, já que é algo natural, e muita gente aí tem o pai produz, o avô, o bisavô, isso está no DNA de muitos de vocês, vocês conseguem identificar com muito mais facilidade as necessidades. Eu que não sou, por mais que eu morei aí na região, morei em Maiomiri por 10 anos, eu enxergo um monte de necessidade, mesmo não conhecendo todo o ciclo produtivo do café. Por exemplo, uma oportunidade que eu vejo é na hora de você receber o balaio de café, controlar o pagamento. Tem gente que gosta de botar preço para baixo, preço para cima, como mudar o preço. Eu não conheço nenhum aplicativo que isso é feito no papel. Eu não conheço nenhum aplicativo que resolva esse problema. Será que é válido? Enfim, é só uma sugestão. Bom, tinha mais coisa até para falar aqui, mas para finalizar, que bateu o horário, desculpe aí, professor Ezequias e professora Luciana. Vou contar um caso aqui. Eu tenho aqui 10 casos, vou escolher um aqui legal. Por mim, conta todos. Não, eu vou falar primeiro desse cara lá, o que escreveu, se chegou até aqui o palavrão, tá? Esse cara era uma figura, ele já era já um senhor que sexta-feira gostava de almoçar carne de caça no centro do Rio, isso aí, ele era bem excêntrico. E ele tinha pouco cabelo, passava gel no cabelo, assim, ficava com o cabelo colado na testa, enfim, era uma pessoa bem, gente boníssima, mas bem excêntrico. Certa vez, a gente estava todo mundo em silêncio, trabalhando nas suas baias, desenvolvendo, todo mundo no mesmo ambiente de trabalho, e passou uma gerente de projeto, a gente estava dentro do cliente, que usava umas roupas rosas coladas no corpo, né? Então, ele estava desenvolvendo, eu e um outro colega, a gente estava nas baias do lado, ele parou, ele estava digitando, quando ela passou, ele olhou e fez assim mesmo, né? Mordo todinha. Só que eu acho que ele pensou algo, ele berrou isso, gente, na sala. A gerente, ela ficou sem reação, todo mundo, a gente não sabia se ria, se falava para ele. Enfim, isso é um dos sintomas que o sujeito não é normal. Esse é o profissional de TI raiz. Não existe o profissional de TI normal, não existe. Não fique você achando que você vai se formar, vai trabalhar na área e vai ser um sujeito normal. Você não vai ser, você já não deve ser. Tá? Então, mas faz parte do sentimento. Não faça com isso, tá? Vou contar uma outra história aqui. Essa tem a ver comigo. Vou chegar nela. Tá? Eu trabalhava no Rio de Janeiro e estava num projeto em conjunto com o pessoal em São Paulo. Né? Então, foi uma equipe para São Paulo, lá no cliente. Eu não fui nessa viagem, eu fui na seguinte, depois eu conto a próxima. E tinha um cara que fazia parte da equipe, e esse cara, ele era tecladista de uma banda, né? Não, gente, quando a gente vai para trabalhar, a gente não vai para passear, né? Foi todo mundo para trabalhar, o couro come, de manhã até de noite. O voo de volta dessa galera, acho que eram 3 analistas que foram do Rio de Janeiro para São Paulo. O voo era no final da tarde de sexta-feira, o que tinha que ser feito terminou por volta de 10 da manhã, o pessoal foi almoçar, foram almoçar num local, marcaram de pegar o táxi para ir para o hotel e depois ir para o aeroporto em determinada hora. Esse cara não é o Mordo Todinha, não, tá? É um outro. Ele simplesmente não apareceu, chegou atrasado lá no ponto do táxi, e quando ele chegou no táxi, ele trouxe um teclado. Ele foi a São Paulo e comprou um teclado. A caixa era gigantesca, não cabia no táxi. Cabia no táxi. O pessoal largou o cara para lá, enfim, depois ele deu o jeito dele e se reencontraram dentro praticamente do avião. Não é normal. Estou falando, é um analista extremamente capacitado, mas não é um sujeito normal. Então, acostumem-se com isso. E eu conhecendo a fama desse cara, no retorno, teve um retorno a São Paulo, 1 mês, 2 meses depois,
e a empresa acabou colocando a gente no mesmo quarto do hotel. Cara, de noite, na hora de dormir, eu fiquei com medo, né? Assim, pô, será se o cara realmente é maluco? Será que esse cara vai fazer? Vai atacar à noite aí? Vai querer me matar? Não sei, a gente fica com medo. O cara tinha fama de doido. Na hora que nós deitamos, né, cada um na sua cama, uma cama de frente para outra, eu pensei o seguinte: a melhor defesa é o ataque. Então eu comecei a emitir uns sons, a grunhir, a me debater na cama, a socar o travesseiro. Eu só sei que esse cara, o considerado doido, ele se tampou, ficou com a coberta tampando o rosto, ficou só com o olho de fora, Eu acho que ele não dormiu a noite toda com medo de mim. Enfim, a melhor defesa é o ataque. Talvez eu não seja normal também. Gente, essas são um pouco das histórias, um pouco das experiências na área. O Ezequias, o professor Ezequias está perguntando talvez. Quem sabe aí, com o fim da pandemia, a gente consiga se encontrar pessoalmente e contar mais histórias, né? Então, foi um prazer conversar com vocês, trazer um pouco dessas histórias, dessas experiências. E, novamente, obrigado aí pelo convite. Eu vou passar o olho aqui no chat para ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. O da Globo, quem perguntou da Globo. Gente, é legal para a Globo, o Grupo Globo é uma empresa extremamente organizada, é sempre bem legal. E lá no Projac, o mais legal é que você acaba encontrando artista e virar algo natural, né? Você não pode nem pedir autógrafo para os artistas, tem uma norma lá, né? Mas acaba sendo algo natural. Lá tem refeitório, você almoça com Tarcísio Meira, por exemplo, né? Do seu lado, né? Era alguma coisa meio assim. Nem sei se o Tarcísio Meira ainda é vivo. Eu não estou acompanhando a televisão, mas enfim. Legal, muito obrigado aí, professora Luciana, professor Ezequias. O Renan, nós que agradecemos muito, né, por você ter disponibilizado o seu tempo, né, para dar esse bate-papo bacana aí, e, em certo ponto, dar esses conselhos, né, para os nossos alunos, né, para os nossos participantes aí. Eu vi que o Ezequias anotou todas as dicas aí, uma forma também de reforçar, que também é passado, né, desde o início do curso deles, né, nós agradecemos bastante mesmo, né, toda a equipe, né, do Centro Universitário Unifacig, né, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, os professores que estão aqui, né, o professor Ezequias, a professora Ludmila. Estou vendo a professora Ludmila ali. Um abraço, professora Ludmila, minha conterrânea de Maior-Mirim. E com certeza vai ter outros convites, né, que eu gostaria muito que tivesse outra oportunidade, né, de você mostrar mais os seus conhecimentos, né, para os meninos participarem. Acho que foi bem legal mesmo, né, a sua participação. Muito obrigada de coração. Tá certo, gente. Estou sempre à disposição de vocês. Saudades aí da terrinha. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá? Coloquei o link aí já no chat, tá bom? E vamos tirar nossa fotinha, né? Todo mundo podia abrir aí, né, as câmeras nesse momento, só para a gente tirar uma foto de recordação. Vamos lá? Olha o Isaac aí, abriu. Isaac e o cachorrinho. Isso, valeu, Juan. Essa é a hora, né, que o sujeito está de pijama, aí troca de roupa correndo, né? Não, vou só esperar alguém mais aí abrir as câmeras. Vamos lá, meninas. Vamos lá, vamos abrir câmeras aí. Vamos tirar uma foto. Já que eu falar 1, 2, 3, eu vou dar um print aqui. Todo mundo é tímido, Renan, presta atenção. Ezequias, a gente só vê o pedaço do óculos dele. De frente, professor Ezequias. É porque eu saio do eixo aqui onde... Ele está sem camisa, tá calor em Manhuaçu hoje, ele não quer... Quase deitando a cadeira.
Vou dar um print, então, né? Vocês estão tímidos, mas vou dar um print aqui. 1, 2, 3 sorrisos. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Maíra. Maíra, na hora que eu falei 1, 2, 3, ela abriu a câmera ali, foi massa. Então, pessoal, muito obrigada, né, por vocês também estarem aí nesse momento. Não deixe de responder a avaliação do evento, tá? Sugestões. E obrigada novamente, Renan, né, pela sua presença aqui no nosso 5º AD Systems. Tá certo, gente. Até logo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.